são 8h mais 30, hora certa, Hyundai Soliva. A partir de agora, nós abrimos espaço para os candidatos a prefeito de Guaratinguetá. O tema, como para todos os outros, é a retomada da economia. É sobre isso que o candidato a prefeito de Guaratinguetá, Marcos Soliva, vai falar a partir de agora. Candidato, muito bom dia, são 8h32. A partir de agora, o senhor tem 30 minutos para poder falar com a população de Guaratinguetá e dizer a eles qual é a sua iniciativa e também o seu planejamento para a retomada da economia no nosso município. Bom dia ao senhor. Bom dia, Marco, bom dia, Sadal, Adriana, ao Lucas, nosso assessor aqui da campanha. É um prazer estar aqui com vocês, falar sobre esse tema, né? Retomada da economia. A gente começa a retomar o passado, né? A gente lembra quando eu e o Regis assumimos essa gestão lá em 2017, nos deparamos com uma situação inimaginável numa administração pública. Tínhamos lá uma desorganização pública, uma prefeitura sem estrutura de gestão. Tínhamos um grande desafio, que você assume já com um volume de compromissos. Para você ter uma ideia, nós tínhamos 600 funcionários com férias vencidas, tendo que soltar esses funcionários, que não era funcionário com 1, 2 férias vencidas, funcionários com 5, 6, 7 férias vencidas. E foi necessário iniciar um processo de liberação desses funcionários, dos servidores públicos de férias, para poder colocar a casa em ordem. 13 milhões de cheques, restos a pagar. Tudo aquilo que era compromisso já empenhado e liquidado, já estava com o cheque emitido, mas não entregue para os fornecedores. Então isso tudo são desafios que já no primeiro dia de governo você tem que assumir e negociar, inclusive porque não tinha dinheiro em caixa, não tinha o dinheiro suficiente para poder honrar todos esses compromissos. Além disso, já tem aqueles compromissos conhecidos que são os precatórios, os quais nós pagamos ali mais de 25 milhões ao longo desses 4 anos de precatórios. Os ofícios requisitórios, que são as ações trabalhistas do funcionalismo aí, do servidor, que devido ao descumprimento da CLT, nós acabamos tendo que honrar esse compromisso, devido inclusive pela prefeitura, inquestionável. Isso deu um volume de 17 milhões. Então você soma esses valores, ultrapassa 55 milhões de reais. Dava para fazer muita coisa na cidade e eram coisas que não são pertencentes ao nosso governo e nem deveriam existir, né? Você tem indenização trabalhista, é sinal que você falhou na gestão de pessoal. Você ter restos a pagar, você falhou na administração financeira, no controle das contas. Precatórios são negociações de despesas passadas feitas, incluindo também indenizações trabalhistas, mas também desapropriações que vinham se arrastando durante muitos anos. Então, os precatórios, hoje eu posso dizer você, estão no final de pagamento, os precatórios, os ofícios requisitórios, pagamos todos, não deixamos de pagar nenhuma indenização trabalhista, todas as contas da prefeitura estão em dia, está tudo regularizado, não tenho contas atrasadas. A prefeitura não está mais endividada do que aquela que nós pegamos, como dizem, né? Alguns pré-candidatos aí, que a gente não sabe gerir, mas nós demos todo o esforço de gestão nesses 4 anos para poder colocar a casa em ordem. Eu e o Regis pudemos contar com uma equipe comprometida de servidores públicos que trabalharam com afinco para que a gente pudesse realizar esses nossos objetivos. Eu agradeço até aos servidores por estarem comprometidos com a gente, a nossa equipe de secretários, subsecretários, chefes de gabinete, os assessores, todos que compõem a nossa equipe de trabalho, nos deu muita força, né, nesse momento, e a gente conseguiu atingir os nossos objetivos, que nós vamos falar um pouquinho também mais à frente, mas para a gente entender isso tudo,
além do que eu já falei, nós pegamos também uma frota sucateada de veículos. Pra você ter uma ideia, ao longo dos primeiros meses, separamos todos os veículos inservíveis, não tinham a mínima condição, veículos depenados estavam lá. Nós fizemos um leilão de mais de 80 veículos. Isso foi a preço de quilo, pode-se dizer. Veículos que não eram muito antigos, não. Tinha uma frota de Kombi lá de 2012, 2011. Veículos que estavam ali com 5, 6 anos de uso. Não era para estar naquele estado de conservação, né? Ou de estado de degradação e de deterioração. Sem contar, né? Se nós formos falar desse capítulo SAEG e CODESG, é assunto para uma semana falando. Que poderemos falar numa outra oportunidade. É uma prefeitura que não tinha um plano de cargos e salários, não tinha um plano de carreira. A partir daí nós passamos a incrementar todos esses segmentos para dar mais condições de trabalho e garantias trabalhistas, inclusive para os servidores públicos. Agora, não sei se eu posso tirar a máscara, porque a gente fica respirando, ou então eu tiro o sol do nariz, né? Porque a gente respira e inspira o mesmo ar. Quando a gente fala sequencialmente, você respira, você inspira o oxigênio e expira o CO2. Se você inspirar novamente esse CO2, ele transforma em H2CO3. Aí esse liquidifica no pulmão, fica líquido. Então por isso que é bom a gente, quando estiver falando muito, até a máscara ela prejudica que você inspira o gás carbônico novamente. Imagina o senhor que fazemos aqui 2 horas de programa com máscara. Agora nós temos que analisar a questão retomada da economia. Para podermos começar a falar, eu tenho que falar sobre números. A gente precisa entender alguns dados, fazer algumas considerações, e isso eu tenho aqui. E é preocupante quando a gente ouve um cidadão pré-candidato vir pegar o microfone do rádio e falar que a solução da retomada da economia e da geração de emprego é você trazer indústrias, é você trazer investimento em eventos esportivos, investir no esporte, fazer de Guará a capital do esporte, é você falar em trazer casas lotéricas para os bairros. Isso demonstra um total desconhecimento do tema retomada da economia e consequentemente da volta da empregabilidade. Eu não sou contra, eu quero deixar claro que eu não sou contra a indústria. Eu sou desenvolvimentista, sempre preguei, né, industrialização como um foco importante para o crescimento de uma cidade. Eu sou comerciante aqui em Guará há 41 anos, sei dos grandes desafios dos comerciantes, mas para se trazer uma indústria demora em torno de 3 anos, Marco. 3 anos de trabalho. Nós temos inclusive encaixado lá no Desenvolve São Paulo, no Investe São Paulo, mais de 22 áreas, oferecendo essas áreas para empresas, indústrias interessadas e se instalar aqui em Guaratinguetá. Quando eu peguei o governo tinha 3 áreas só lá. Hoje nós temos 22 áreas cadastradas, homologadas, para que o governo possa oferecer aos interessados. Você tem que ter um book da cidade. O que Guaratinguetá tem de oferta para isso? Nós temos aqui uma cidade, inclusive eu afirmo, privilegiada, geograficamente entre o eixo Rio-São Paulo, maior polo de consumo e de produção da América Latina. Nós temos água, nós temos energia elétrica, nós temos gasoduto passando inclusive no distrito industrial, nós temos uma estrutura de hospitalar, nós temos estrutura escolar para que os filhos de quem muda para cá tenham um bom local para estudar e tenham uma estrutura de saúde bem montada. Tem mão de obra, que é importante, a mão de obra qualificada para a indústria, que essa região, uma região que tem muita gente preparada para o trabalho na indústria. Então, investimento na indústria é importante, sim, mas não nesse momento. Quando nós estamos falando num momento em que você tem um foco de retomada da economia, nós
nós temos que analisar 2 momentos. O primeiro momento é antes da pandemia, porque senão nós vamos confundir o que aconteceu da pandemia para cá, porque eu mesmo como prefeito jamais imaginava que isso fosse acontecer, né? Uma pandemia mundial, o mundo parou e a gente não foi diferente. Guaratinguetá também entrou nesse turbilhão. Então, o último ano de governo foi realmente desafiador. Mas nós analisando para poder fazer uma conjuntura sobre isso, sobre esse tema, retomada da economia, nós temos que falar de antes da pandemia e de depois da pandemia. Antes da pandemia, de 2017 a fevereiro de 2020, nós tivemos um saldo positivo de 1.016 postos de trabalho nesses anos, e várias vezes nós lideramos o ranking de empregabilidade no Vale do Paraíba. Isso significa o dobro do que foi feito, né, desse saldo positivo dos 4 anos do governo anterior. Quais são os motivos do saldo positivo que nós tivemos aqui em Guaratinguetá? Primeiro, o alto volume de obras da construção civil e prestação de serviço. O crescimento das indústrias foi importante, mas isso projetado lá atrás, já que veio ao longo de um crescente aí e fazendo com que gerassem mais empregos. A segunda fábrica da GC, 4 novas fábricas dentro do complexo fabril da BASF, né? O que no total hoje temos 12 fábricas dentro desse complexo químico da BASF. O Atacadão, que abriu gerando entre 600 vagas aí, diretas ou indiretas, a ampliação da Imaflex, a ampliação da Eaton, a ampliação da Serra Mar, né? Que fez uma construção ali na beira da Dutra, os 15 milhões aí de investimento do DAD que nós projetamos, 300 empregos diretos da Codesg, 200 empregos com a frente de trabalho que não existiam, nós geramos também, um concurso público e processos seletivos que geraram mais de 420 vagas no setor público, e nas parcerias com o Sebrae, que nós tivemos já diversas parcerias do Banco do Povo, outras ações como o Investe Guará, a Carreta da Inovação, Fórum Regional de Turismo, Feirão do Microcrédito, Seminário de Crédito e Turismo do Vale do Paraíba. Nós conseguimos motivar, em parceria com o Sebrae, a criação de centenas de novos microempreendedores. Não é à toa que o resultado disso foi que obtivemos a 2ª colocação na premiação Prefeito Empreendedor do Estado de São Paulo, entre mais de 500 cidades participantes. Então isso foi um prêmio concedido pelo Sebrae que demonstra que nós trabalhamos no caminho certo da empregabilidade e do empreendedorismo. Alguns investimentos importantes que foram feitos nesse período, que é bom a gente citar. Você pega investimentos que somam 1,2 bilhões de reais, 1,2 bilhão que dá a BASF com 500 milhões, a GC com 700 milhões, que foram os maiores investidores, mas temos investimentos vultuosos aí com o Atacadão, que investiu 10 milhões, gerando bastante emprego, a NSA Logística, 1.100.000, tem o Compre Bem, que abriu, Lojas TEDs investindo 2 milhões de reais, o Compre Bem 4 milhões de reais. Isso nos deu uma condição de empregabilidade melhor aqui em Guaratinguetá. Aí podemos ir para a segunda parte disso, da análise, que é depois da pandemia. Depois da pandemia, que a partir de março de 2020, nós passamos a ter um saldo negativo da empregabilidade, porque não tem como. Você entra numa política de isolamento, de quarentena, de recessão, isolamento, quarentena, você decreta estado de calamidade, você toma medidas restritivas, aonde os cidadãos têm que ficar mais em casa. Isso é impacto direto no fechamento de estabelecimentos comerciais, que tem que parar as suas atividades. Então nós tivemos um saldo negativo de 1.521 postos de trabalho neste período, 5,3% do total de carteiras assinadas que nós temos aqui, segundo dados do CAGED. Os dados do CAGED, nós temos em torno de 28.600 carteiras assinadas aqui, que estão distribuídas para a gente poder analisar onde vamos retomar a economia, né? De que forma vamos retomar a empregabilidade. Nós temos que analisar que
nessa distribuição dos empregos em Guará, nós temos 35% desses 28.679 postos, né, carteiras assinadas, 9.980 estão no serviço, 35% desse total, que teve uma perda de 457 postos. No comércio, que é o segundo maior setor que gera emprego, nós temos 7.196 carteiras assinadas, que representa 25% do total de empregos com carteira assinada em Guaratinguetá. Perda de 441 postos, 6% sobre o total de empregos gerados no comércio. A indústria, que gera 17% do total de carteiras assinadas, as grandes indústrias, com 5.047 postos, é o que teve a menor perda, 94 postos de trabalho desses grandes. A construção civil, que gera 10% de todos os empregos com carteira assinada, 2.910, em torno de um pouco mais de 2.910 postos, foi o que mais teve perda. A construção civil perdeu 523 postos de trabalho. Com a paralisação da economia, a construção civil, podemos analisar, foi o que teve o maior impacto de desemprego, né? Outros segmentos que representam esses 11% para chegar no 100% de carteiras assinadas são representados por funcionários públicos aí, dentre outros. Mas a gente tem que estudar, analisar isso para onde a gente vai caminhar na retomada da economia. Em retomada de crescimento, quem gera emprego imediato é a construção civil, porque a construção civil, a partir do momento que você tem projetos aprovados, registrados, e uma economia, né, voltando à normalidade, né, com a abertura de comércio, com a volta dos prestadores de serviço, a gente já pode sentir isso na cidade. Você já vê o volume, eu sou comerciante, eu já vi a mudança que deu no movimento do comércio. Então, nessa retomada de crescimento, a construção civil é um dos pilares para a gente poder investir. A indústria é importante, mas é investimento a longo prazo, não é investimento de curtíssimo prazo, como é o caso que nós temos que falar sobre o desemprego, que está linkado, né, à retomada da economia. A gente precisa voltar a gerar emprego para retomar o crescimento econômico. E nessa volta da empregabilidade, é preciso gerar, através desses segmentos, o incentivo para que voltem a contratar. Então, como eu estou falando, a construção civil, a partir do momento que ela tem projetos aprovados, e isso nós aceleramos nesse período de pandemia, aprovações de projeto. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos em Guaratinguetá milhares de ofertas já imobiliárias e loteamentos que estão entrando em fase de construção. Então, tem moradia, tem terreno, tem apartamentos, e aí começa a haver um volume de emprego na construção civil. O comércio, automaticamente, a partir do momento em que você abre o comércio, começa a movimentação, as pessoas começam a ter mais confiança nessa retomada, o comércio volta a contratar novamente, porque um comércio fechado é evidente que vai fazer demissões, um comércio aberto precisa contratar mais, e é isso que nós estamos caminhando. Um exemplo da construção civil é a chegada do Tracom, daquilo que há 2 anos atrás, quando falaram que a gente não teria sucesso, que fazia 10 anos que esse projeto estava rondando aqui e não vinha, o Tracom é um investimento de 400 milhões de reais em Guaratinguetá. São 23 prédios que serão construídos dentro da aeronáutica e mais o prédio principal, que é o controle de tráfego aéreo. E isso é importante, porque através da construção dos prédios gera empregabilidade. Já entregamos inclusive o projeto aprovado para a aeronáutica nessa semana passada, para eles iniciarem um processo licitatório. Então, tudo isso a gente tem muita confiança que a partir do momento que nós estamos voltando à normalidade, em que nós privilegiamos anteriormente a preservação de vidas humanas devido à pandemia, e agora temos que começar a preocupação com essa retomada. O Tracom já é um grande segmento de investimento da construção civil. A prestação de serviço, importantíssima também, são segmentos importantes. A construção civil, a prestação de serviços e o comércio são os maiores empregadores que nós temos aqui.
comércio, serviços e construção civil. A indústria, ela teve poucas perdas de postos de trabalho, então não tem como você falar, a indústria vai recontratar. Foram apenas 94 postos, enquanto na construção civil foram mais de 500. É o segmento que nós vamos trabalhar. Prefeito, aqui, candidato a prefeito aqui, o candidato que determina o que ele quer fazer dentro desse prazo de 30 minutos. Nós temos aqui já algumas perguntas, se o senhor quiser, essas perguntas podem ser feitas. Deixa eu terminar aqui só as ações. Fica a seu critério. Uma pergunta, inclusive, segue nessa linha mesmo que o senhor já está falando. Se o senhor quiser já aproveitar e dar continuidade, o Celso, do Jardim do Vale, ele fala o seguinte: gostaria de saber as propostas para a retomada do emprego pós-pandemia. É o que nós estamos falando, né? Sobre esse assunto, o foco que você vai dar e em qual segmento você tem que dar o foco. Como eu já disse, a indústria é importante, mas a indústria não foi a que mais demitiu aqui em Guaratinguetá, foi a que menos demitiu. Quem mais demitiu foi a construção civil, foi o comércio e a prestação de serviços, e é aí que nós vamos focar. E aí precisamos desenvolver ações. Com esse retorno dos horários, como eu já disse, normalmente o comércio já volta a contratar porque o movimento aumenta, os prestadores de serviço idem. Criamos um protocolo de trabalho para esse período pós-pandemia. O programa Desenvolve Guará, para o fortalecimento dos pequenos empreendedores em parceria com o Sebrae, a ampliação dos cursos do Qualifica Guará. Isso tudo nós estamos falando agora, retomada começa agora e vai atravessar o primeiro semestre de 2021. Através do Qualifica Guará, do qual nós já formamos mais de 5.000 cidadãos em mais de 30 cursos, é bom para capacitar as pessoas, inclusive para o seu próprio negócio, criar o seu negócio próprio, mesmo que seja como microempresário. Programa Cidade Empreendedora, em parceria com o Sebrae, para capacitar os empreendedores que buscam o seu próprio negócio. Parceria com o Banco do Povo, porque não adianta você querer ser um microempreendedor se você não tiver linha de crédito. Desenvolver cursos de geração de renda pelo Fundo Social. Se você tem a necessidade da construção civil, curso de pedreiro é importante para ter nós já tivemos e vamos reativar agora com a retomada da economia. Também tem padaria artesanal, tem outros, confeiteiro, costura, culinária, noções de informática, são diversos cursos que podem ser implementados. Investimento no turismo através de consolidação de eventos turísticos, culturais, para fortalecer a economia e gerar renda e emprego. No turismo, inclusive, nós já estamos investindo nessa infraestrutura para aumentar o ticket médio do turista aqui em Guaratinguetá. Nós não tínhamos estrutura nenhuma ao longo de 10 anos aí, nós não tivemos um investimento para seduzir o turista a ficar mais tempo aqui na região central de Guaratinguetá e gastar no comércio. Como eu já disse, os segmentos importantes que nós temos para trabalhar, mas Guaratinguetá é uma cidade abençoada, porque nós temos 6 segmentos importantes: a prestação de serviço, comércio, indústria, construção civil, turismo e agronegócio. E esse é um segmento importante e que foi o que menos foi afetado na pandemia. E o agronegócio é uma mola propulsora de geração de renda e de emprego. Hoje nós somos o maior produtor de arroz do estado de São Paulo, um grande produtor de leite, né? Com a nossa cooperativa, e com isso nós vamos incrementar mais a contratação em todos os segmentos, com essas ações que nós estamos falando. Campanha Compre em Guará, em parceria com a SEG, são campanhas que nós vamos ter que trabalhar para que o consumidor adquira os seus produtos aqui. Criação da Sala do Empreendedor em parceria com o Sebrae, nós fizemos mais do que nunca agora a criação dessa sala. Capacitar micro e pequenos empreendedores pelo programa Novos Negócios. São segmentos importantes de retomada do crescimento econômico. Isso eu tenho certeza que a gente vai em poucos meses reverter esse quadro negativo. Emprego, o cidadão, ele está precisando de emprego agora. A partir de agora nós temos que começar a trabalhar. Projetar a indústria, sim, nós não deixamos de projetar nunca, mas é longo prazo. Muito bem.
Alguma pergunta aí, Adriana? Não temos outra pergunta. Bom, eu tenho uma pergunta aqui para o candidato, a pergunta do Cleiton, ele diz: trazer o Senai, prefeito, o Bom Prato para os mais necessitados, em relação ao Senai, obviamente dentro de uma possível retomada da economia. Tem algum planejamento para isso, prefeito? Bom, Bom Prato, nós tivemos contato com o governo do estado o ano passado até, e não existe possibilidade, porque o Bom Prato é um programa que praticamente acabou. Quem tem que custear é o município, o estado somente empresta o nome, aquilo que ele tinha no passado não tem mais. Então não adianta a gente sonhar em fazer um Bom Prato aqui, que o governo do estado fazia a R$1, se não me engano, e o município entrava com outro R$1, né? Era R$1 o governo, mas o governo pagava muito mais. E hoje o Bom Prato é custeado pelo município. Então não tem condição de fazer. O próprio governo já falou que é um programa que ele não vai investir mais. Em relação ao Senai? O Senai, nós tivemos 2 áreas destinadas para o Senai, e essas 2 áreas acabaram não servindo para a implantação do Senai aqui em Guaratinguetá. Nós tivemos, infelizmente, a ida de um SESI para Lorena, que eu nem, como prefeito, nem fui consultado. Mas à época eu lembro até que apareceram nos jornais, né? Aí o Argos Ranieri levando o SESI para a cidade de Lorena. Ele era assessor da Fiesp e poderia ter trazido para Guará, né? A área nós tínhamos aqui para oferecer, diversas áreas. Mas optou-se por levar para a cidade de Lorena, a cidade vizinha. O SESI é importante, né? Porque esse serviço social da indústria traz uma parte de lazer, a parte de entretenimento para os cidadãos, e perdemos essa oportunidade, inclusive nessa parte de ensino, que é o SESI Senai traz bastante. Com o Senai, nós temos a parceria pelo Qualifica Guará. Qualifica Guará, nós temos alguns cursos desenvolvidos em parceria já com o Senai. Muito bem, o senhor tem 4 minutos para que o senhor possa continuar falando a respeito desta retomada, por favor. É um grande desafio, como eu já disse. Nós saímos de uma situação que vínhamos numa economia se recuperando de períodos de crise, que é evidente. Tudo projetava para 2020 ser um ano positivo, e a gente não teve esse retrospecto positivo que estava sendo projetado, confirmado por causa da pandemia. A partir daí tivemos que nos preocupar exclusivamente aí com saúde pública, trabalhar em cima da preservação de vidas humanas. Tudo que nós objetivamos acabou surtindo efeito, porque nós atravessamos esse período sem colapso no sistema de saúde, buscamos a abertura do hospital de campanha, abrimos o hospital de campanha no momento certo, que foi o mês de agosto, onde nós tivemos o maior volume de contaminação, de óbitos, e aí em agosto, quando abrimos o hospital de campanha, conseguimos ajustar os leitos de UTI nos hospitais para que a gente tivesse uma segurança, e no hospital de campanha, com a distribuição de kits, com os atendimentos, isso ajudou bastante a gente a diminuir essa intensidade de internações, de leitos de UTI, de óbitos, de tanto que de agosto para setembro nós tivemos uma queda de 80% no número de óbitos, que foi considerado como bastante positivo. Inclusive não tem cidade no Vale do Paraíba de que de agosto para setembro reduziu tanto aí número de internações e de óbitos. Isso foi positivo, e com a retomada agora, com o projeto de retomada da economia, a gente começa a colocar a vida voltando ao normal. Como já disse, trabalhar pela recuperação e retomada é desafiador, mas é o que temos que fazer. Foco na construção civil, comércio e prestação de serviços, porque é o que gera emprego imediato para quem já está estabelecido. Com relação à construção civil, nós já temos 11 projetos aprovados de construção civil, dos quais nós podemos dizer que nós temos mais de 700 mil metros quadrados de áreas de loteamentos que tem que ser desenvolvidos, tem que ser construídos.
e ser ofertada a moradia para o cidadão, inclusive na Vila do Servidor, que nós estamos colocando já em ação esse projeto da Vila do Servidor, para que o servidor público tenha sua moradia, sua casa própria, com preço bastante acessível. Falar um pouco desse período de campanha, onde nós temos uma eleição agora, dia 15 de novembro, eu e o Regis colocamos o nosso nome novamente para a população nos conduzir a uma reeleição, porque nós temos muito serviço. Fizemos muito ao longo desses 4 anos, mas tem muito a ser feito. Nós sabemos disso e para isso nós contamos, inclusive, com o nosso grupo de candidatos a vereadores. Temos um grupo seleto nos nossos partidos, né? E coligados, tá tudo já, todos estão em campanha e com isso a gente pretende continuar o nosso trabalho para que a gente consiga atingir todos os nossos objetivos. Agradeço a Deus pela força que nos deu, por tudo que nós conquistamos. Agradeço ao funcionalismo público, aos servidores que foram nossos companheiros, aos nossos secretários. Que Deus nos proteja e nos dê força para atingir os objetivos. O nosso número é 20, Marcos Soliva e Regis Elsumura para prefeito e vice.